Ao longo da história, assassinatos mudaram o curso de eventos de forma irreversível. De Brutus, que participou do assassinato de Júlio César, a Lee Harvey Oswald, acusado de matar John F. Kennedy, esses indivíduos deixaram marcas profundas. Neste vídeo, exploraremos 10 dos assassinos mais notórios, investigando suas motivações e o impacto de seus atos. Vamos mergulhar nas complexidades morais e históricas desses eventos. Prepare-se para uma jornada que revela o lado mais sombrio das ambições humanas. Brutus, o traidor de César. Brutus, uma figura central na história romana, é lembrado como o traidor que assassinou Júlio César em 44 a.C., justificando seu ato como defesa da República Romana. Ele acreditava estar salvando Roma de uma tirania. No entanto, o assassinato desencadeou eventos que levaram à queda da República e ao estabelecimento do Império Romano. Brutus é visto como herói por uns e traidor por outros. Sua decisão de matar César é um dos dilemas morais mais debatidos da história. O impacto do ato de Brutus foi profundo, mergulhando Roma em uma guerra civil e mudando o curso da história ocidental. Ao assassinar César, Brutus pretendia proteger as liberdades republicanas, mas acabou facilitando o nascimento do Império. Ironicamente, ele destruiu aquilo que buscava preservar. A frase, "Até tu, Brutus", tornou-se um símbolo da traição suprema. O legado de Brutus é uma lembrança dos perigos da ambição política. Charlotte Corday. O assassinato de Marat. Charlotte Corday, uma jovem aristocrata, tornou-se famosa por assassinar Jean-Paul Marat, líder radical da Revolução Francesa. Em 1793, ela decidiu que matar Marat seria uma forma de salvar a França de mais derramamento de sangue. Corday viajou até Paris, conseguiu entrar na casa de Marat e o esfaqueou fatalmente enquanto ele estava em sua banheira. Seu ato resultou em sua execução e intensificou o reinado do terror. O assassinato de Marat por Corday é um exemplo de como a violência pode gerar mais violência, mesmo quando executada com as melhores intenções. Após a morte de Marat, Corday foi guilhotinada, mas seu ato teve um impacto duradouro. Ela se tornou uma figura icônica, vista por alguns como heroína e por outros como assassina. A história de Corday reflete as complexidades morais da Revolução Francesa. John Wilkes Booth. O assassinato de Abraham Lincoln. John Wilkes Booth, um ator famoso e simpatizante confederado, mudou a história dos Estados Unidos ao assassinar o presidente Abraham Lincoln em 1865. Booth acreditava que matando Lincoln, ele estaria ajudando a reviver o sul dos Estados Unidos após a derrota na Guerra Civil. Em 14 de abril de 1865, durante uma apresentação no Ford's Theater em Washington, D.C., Booth entrou no camarote presidencial e atirou em Lincoln na cabeça. A morte de Lincoln chocou a nação e complicou significativamente o processo de reconstrução pós-guerra. Booth foi caçado e morto dias depois, mas seu ato deixou uma cicatriz profunda na história americana. O assassinato de Lincoln é frequentemente visto como um dos momentos mais trágicos e transformadores da história dos Estados Unidos. Marcou o fim de uma era e o início de uma nova. O impacto do ato de Booth continua a ser debatido. Gavrilo Princip, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, foi o responsável pelo assassinato que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho de 1914, ele atirou e matou o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria e sua esposa, Sofia, em Sarajevo. Princip acreditava que seu ato ajudaria a libertar os eslavos do domínio austro-húngaro. No entanto, o assassinato desencadeou eventos que levaram à guerra, resultando em milhões de mortes. O ato de Princip é um dos exemplos mais conhecidos de como um único assassinato pode ter consequências globais devastadoras.
Ele foi preso e morreu na prisão em 1918, mas o conflito que ajudou a iniciar transformou o mundo para sempre. A Primeira Guerra Mundial destruiu impérios, redesenhou fronteiras e estabeleceu as bases para conflitos futuros. Gavrilo Princip é visto como herói por alguns e como assassino por outros. Leon Czolgosz, o assassinato de William McKinley. Leon Czolgosz, um anarquista de ascendência polonesa, entrou para a história como o homem que assassinou o presidente dos Estados Unidos William McKinley em 1901. Motivado por suas convicções anarquistas, Czolgosz atirou no presidente durante uma visita à Exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York. McKinley morreu de seus ferimentos dias depois, e Czolgosz foi rapidamente preso e condenado à morte. O assassinato de McKinley marcou uma mudança significativa na política americana, levando à ascensão de Theodore Roosevelt à presidência. Czolgosz foi executado na cadeira elétrica, e seu ato é lembrado como um exemplo de como a violência política pode mudar o curso de um país. A morte de McKinley levou a um aumento na segurança presidencial e à repressão aos movimentos anarquistas. O legado de Czolgosz continua a ser debatido. Nathuram Godse, o assassinato de Mahatma Gandhi. Nathuram Godse, um extremista hindu, é conhecido por assassinar Mahatma Gandhi, o líder do movimento de independência indiano, em 1948. Godse acreditava que Gandhi estava enfraquecendo a Índia ao promover a reconciliação entre hindus e muçulmanos e ao aceitar a criação do Paquistão. Em 30 de janeiro de 1948, Godse se aproximou de Gandhi durante uma reunião pública e atirou nele a queima-roupa. O assassinato de Gandhi provocou uma onda de luto na Índia e em todo o mundo, mas também aprofundou as divisões dentro do país. Godse foi rapidamente preso e executado, mas seu ato continua a ser um tema de intenso debate na Índia. Alguns o veem como traidor, enquanto outros o consideram patriota. O assassinato de Gandhi eliminou um dos maiores líderes do século XX e marcou um momento de grande mudança na história indiana. Lee Harvey Oswald, o assassinato de John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald é o homem acusado de assassinar o presidente John F. Kennedy em 1963, um dos eventos mais chocantes da história americana. Em 22 de novembro de 1963, Kennedy foi atingido por tiros enquanto passava de carro por Dallas, Texas. Oswald, um ex-fuzileiro naval e simpatizante comunista, foi preso e acusado do assassinato. No entanto, ele foi morto 2 dias depois por Jack Ruby, antes que pudesse ser levado a julgamento. A comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho, mas o debate sobre o assassinato de Kennedy persiste até hoje. O assassinato de JFK foi um momento de mudança para os Estados Unidos, levando a uma era de desconfiança em relação ao governo. A figura de Oswald permanece envolta em mistério e controvérsia. Seu ato continua a gerar discussões sobre os verdadeiros motivos e as possíveis conspirações envolvidas. O legado do assassinato de Kennedy ainda ressoa na política americana. Francisco Franco e os assassinatos durante a Guerra Civil Espanhola. Francisco Franco, general e ditador espanhol, liderou as forças nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola, um conflito marcado por assassinatos políticos em massa. Durante a guerra, 1936-1939, e o subsequente regime de Franco, milhares de opositores políticos foram presos, torturados e executados. Franco utilizou o assassinato como ferramenta para eliminar dissidências e consolidar seu poder, estabelecendo uma ditadura que duraria até sua morte em 1975. Os assassinatos ordenados por Franco e suas consequências continuam a ser tema de grande controvérsia na Espanha. As memórias da repressão franquista e os crimes cometidos durante seu regime ainda dividem a sociedade espanhola. O regime de Franco usou o assassinato como uma arma para suprimir qualquer forma de oposição.
O impacto de seu regime autoritário e dos assassinatos em massa ainda ressoa na Espanha moderna. Franco permanece uma figura polarizadora na história espanhola. Yigal Amir. O assassinato de Yitzhak Rabin Amir foi rapidamente preso e condenado à prisão perpétua, mas seu ato deixou uma cicatriz profunda na política israelense. O assassinato de Rabin interrompeu um momento crucial no processo de paz no Oriente Médio, gerando incerteza e desconfiança. Rabin era visto como um símbolo de esperança e progresso na busca por uma solução pacífica entre israelenses e palestinos. A morte de Rabin trouxe um retrocesso significativo às negociações de paz. O ato de Amir, motivado por um extremismo religioso, gerou um debate nacional e internacional sobre os limites da liberdade de expressão e as consequências do discurso de ódio. A sociedade israelense ficou profundamente dividida, e o impacto do assassinato de Rabin ainda é sentido hoje. Rabin, que havia recebido o Prêmio Nobel da Paz, tornou-se um mártir para muitos, e seu assassinato é lembrado como um momento trágico de perda para a causa da paz. Anwar Sadat. O assassinato de um visionário da paz, Anwar Sadat, presidente do Egito, foi assassinado em 1981 por extremistas islâmicos durante um desfile militar no Cairo. Sadat foi o primeiro líder árabe a assinar um tratado de paz com Israel, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1978. No entanto, seu acordo com Israel o tornou alvo de grupos extremistas que viam sua decisão como uma traição à causa árabe. Em 6 de outubro de 1981, durante as comemorações do Dia da Vitória, Sadat foi morto a tiros por membros da Jihad Islâmica Egípcia. O assassinato de Sadat abalou o mundo árabe e interrompeu um processo de paz que ele havia iniciado. O Egito, sob o governo de Sadat, havia dado um passo histórico em direção à paz, mas sua morte trouxe incerteza e instabilidade ao país e à região. O legado de Sadat é complexo. Ele é lembrado como um visionário da paz, mas também como uma figura polarizadora em seu próprio país. Seu assassinato marcou um momento de grande tensão no Oriente Médio. A história dos assassinos famosos é uma reflexão sombria sobre como indivíduos, movidos por crenças, ideologias ou desespero, podem alterar o curso da história. Cada um desses atos de violência teve repercussões profundas, moldando nações e influenciando o destino de milhões de pessoas. Analisar esses assassinatos nos ajuda a entender melhor os motivos e as circunstâncias que levam pessoas a cometer tais atos extremos. O estudo dessas histórias serve como um lembrete poderoso do impacto duradouro que uma única vida pode ter, para o bem ou para o mal, e da fragilidade da paz em face da violência. Até a próxima!